alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele, da Escola Hélio Cerqueira Peixoto, e hoje vou ministrar a aula 1 de História. Vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, patrimônio natural e cultural e as migrações. Você sabe como se formou o povo brasileiro? Pensa aí. Você sabe o que significa identidade nacional? O povo brasileiro foi formado a partir do encontro dos indígenas com outros povos, vindo primeiramente da Europa e da África, no período colonial. Posteriormente, imigrantes vindos de outras partes do mundo passaram a compor o povo brasileiro. Por isso dizemos que existe uma grande diversidade étnica no Brasil. Isso significa que há pessoas e culturas de todo mundo aqui. A mistura de todos esses povos, com seus modos de vida, crenças, costumes, formam a população e a cultura brasileira. Vou montar para vocês uma linha do tempo para representar o processo de formação do povo brasileiro. Presta atenção. Vamos lá, pessoal. Antes de 1500, os diversos povos indígenas que já viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses tiveram grande participação em nossa formação cultural. Então, para representar aqui para vocês, antes de 1500, aqui já estavam os indígenas, que trouxeram como herança para a gente a pesca, dormir em rede, a mandioca, guaraná, farinha, entre outras coisas. Em 1500, chegaram aqui os portugueses. Contribuíram também para a formação da cultura do povo brasileiro. Uma de suas principais contribuições foi a língua portuguesa, que se tornou o idioma oficial do Brasil. Trouxeram também algumas festas, como o Natal, a Páscoa, o Carnaval, festa junina. Em 1580, os africanos foram trazidos para trabalhar como escravos. E isso também influenciou a cultura brasileira. Eles trouxeram suas crenças, também o samba, capoeira, cantigas e alguns alimentos como acarajé, palavras diferentes que a gente usa muito hoje, gangorra, cochilo. A partir de 1900, a chegada dos imigrantes a partir da segunda metade do século XIX ocasionou diversas mudanças nos costumes dos brasileiros. Eles também tiveram influência na formação da população brasileira e da nossa cultura. Trouxeram alguns alimentos, pizza, macarronada, esportes variados, danças variadas, também o vestuário. Muita coisa contribuiu para a formação do povo brasileiro. Então, a partir de 2020, que é o ano atual em que estamos, essa é a formação atual do povo brasileiro, que é essa mistura de raças, é essa miscigenação, onde a gente consegue ver vários tipos de pessoas e também as heranças deixadas por cada um desses povos que aqui chegaram. Então, pessoal, essa é a nossa linha do tempo finalizada com a formação do povo brasileiro. Para contribuir e ajudar na compreensão do que foi falado até agora, vamos ouvir a música Sob o Mesmo Céu, de Lenine. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, só o ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus, a gente vem do pampa, vem do cerrado,
vem da megalópole, vem do Pantanal. A gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta. A gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró. A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Linda música, não é? Espero que vocês tenham gostado. O Brasil é um país bastante extenso. Ele é o 5º maior país do mundo. Em um território tão grande e com influências vindas de tantas partes do mundo, a diversidade tornou-se uma das características do povo brasileiro. No entanto, são os elementos comuns à maioria da população que nos torna uma nação e caracterizam a nossa identidade nacional. O idioma, que é a língua portuguesa, a culinária, as festas típicas, as danças, as músicas, as manifestações artísticas, os esportes e os patrimônios culturais compõem a cultura e a identidade do povo brasileiro. O futebol, o samba, o carnaval são alguns dos elementos que formam a nossa identidade nacional. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os patrimônios naturais e culturais do Brasil. Patrimônios naturais. O Brasil possui uma enorme diversidade de paisagens naturais. Temos em nosso território praias, florestas tropicais, serras, grutas, chapadas e muito mais. Muitas dessas áreas se tornam patrimônios naturais, por sua fauna, flora e excepcional beleza natural. Vamos conhecer alguns desses patrimônios naturais do Brasil? Olha que lindo! As grutas do Lago Azul, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Agora os patrimônios materiais. São aqueles que existem materialidade, ou seja, que podem ser tocados. Eles possuem um valor histórico e cultural, sendo importante para a preservação da memória e da identidade de uma nação. Podem ser bens móveis, como uma pintura, ou um acervo de um museu, ou bens imóveis, como os núcleos urbanos. Os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, é um desse tipo de patrimônio. O Marco do Descobrimento do Brasil fica lá em Porto Seguro, também é um patrimônio. Patrimônios imateriais são aqueles relacionados a saberes, crenças e modos de ser das pessoas, como uma manifestação cultural, uma festa popular, um tipo de dança ou música, o modo de produção de um artesanato ou um tipo de comida. Vamos ver alguns exemplos. Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma celebração religiosa no Pará. Maracatu de Baque Solto é uma expressão cultural popular em Pernambuco. O samba de roda do Recôncavo Baiano é uma dança típica. Agora, patrimônio mundial cultural. Alguns patrimônios culturais do Brasil se tornaram patrimônio mundial cultural. Isso ocorre quando a relevância de um patrimônio vai além das fronteiras do próprio país. Nesse caso, vários países reconhecem a importância dele. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura é responsável por fazer o levantamento dos patrimônios da humanidade. Então vamos conhecer alguns desses patrimônios mundiais. As ruínas das missões jesuítas, dos Guaranis, fronteira entre Brasil e Argentina. Sítios pré-históricos e cavernas decoradas, fica na França. Parque Nacional Los Glaciares, fica na Argentina. Centro Histórico de Cairo, lá no Egito. Santuário Histórico de Machu Picchu, fica no Peru. E a Grande Muralha da China, que fica na China. Como vimos, o Brasil é um país culturalmente diverso. Por isso, é importante que os patrimônios brasileiros representem essa diversidade e preservem a memória e a identidade de todos. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre as migrações. Vimos que as influências dos indígenas portugueses, africanos e dos imigrantes que vieram de vários lugares do mundo foram fundamentais para a formação do povo brasileiro. Com as migrações, que são deslocamentos de pessoas de uma região para outra dentro de um mesmo país, essas influências se misturaram. Um dos principais motivos que leva uma pessoa a migrar para outra região é a busca de melhores condições de vida. As migrações dentro do Brasil aconteceram no passado e continuam acontecendo nos dias atuais. Porém, em algumas épocas, isso ocorreu de forma mais intensa, por diferentes motivos.
Vamos aprender um pouco mais sobre isso e entender por que tantas pessoas migraram e ainda migram dentro do Brasil? Vamos dar uma olhadinha nesse mapa, tá no seu livro, só você acompanhar. E vou falar de uma por uma dessas aqui, de acordo com as setas, tá? Migração para o norte. Entre os anos de 1942 e 45, houve um grande deslocamento de pessoas dos estados do Nordeste em direção à região norte do Brasil. Isso ocorreu porque durante a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939 a 45, os Estados Unidos passaram a ter um grande interesse no látex extraído na Amazônia. Diante disso, para atender essa demanda, o governo brasileiro começou a incentivar a imigração de trabalhadores para essa região, onde havia grande quantidade de seringueiras, que é a árvore do qual se extrai o látex. Como os nordestinos enfrentavam grandes dificuldades em razão da seca, passaram então a migrar para a região amazônica, na esperança de conseguir trabalho e melhores condições de vida. Migração para o Sudeste. Outra importante migração ocorrida no Brasil no século XIX foi a de nordestinos para a região Sudeste. Essa migração se intensificou a partir de 1945, quando grandes cidades como São Paulo estavam passando por um processo de desenvolvimento industrial. Pelos mesmos motivos, a seca principalmente, muitos nordestinos migraram para as grandes cidades do Sudeste em busca de trabalho e melhores condições de vida. Migração para o Centro-Oeste. Em 1956, o atual presidente Juscelino Kubitschek deu início à construção de Brasília para ser a nova capital do Brasil. Para conseguir realizar esse projeto antes do final do mandato do presidente, o governo necessitou de mão de obra de muitos trabalhadores. Por isso, passou a incentivar a migração de pessoas para a região central do Brasil. Esses trabalhadores foram chamados de candangos. Migração do Sul e para o Sul. Por volta de 1970, muitos pequenos proprietários rurais que viviam no sul do Brasil estavam endividados e enfrentavam grandes dificuldades para manter suas lavouras e criações de animais. Muitos deles tiveram de vender suas terras ou entregá-las aos bancos para saldar as dívidas. Sem a terra, eles migraram em busca de novas áreas localizadas em regiões distantes, como o estado do Mato Grosso, de Goiás, Acre e Rondônia. Nesses estados estavam se instalando as companhias que vendiam pequenos e médios lotes de terra, em condições facilitadas de pagamento. Nas novas terras, os migrantes podiam se dedicar novamente às atividades agropecuárias. Migração para o Paraná. Nas décadas de 1930 a 1960, o Paraná passou a atrair migrantes de várias regiões do Brasil. Nesse período, o cultivo do café estava se espalhando, principalmente no norte e noroeste do estado, o que provocou a migração de milhares de pessoas para essas regiões, principalmente para a compra de terras, ocasionando um grande crescimento populacional no estado. Então, crianças, agora vamos fazer as atividades do livro, das páginas 229 até a 233 e também da 243 até a 247. Se você achar necessário, volta no texto, dá uma lida lá e assista novamente o vídeo também, se caso achar necessário. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.